Nós recentemente falamos sobre o purgatório, a última das misericórdias de Deus. E hoje nos toca falar sobre o inferno. Eu já tive a oportunidade de dizer que essas duas realidades são, dentre outras coisas, uma psicologia de Deus para nos desencorajar ao pecado leve e ao pecado grave. Porque para o pecado leve existe o purgatório como punição. Pecados leves são pecados que, por serem pecados, são ofensas a Deus, mas que são de menor porte, como, por exemplo, insultar uma pessoa, mentir. Nós não devemos fazer isso. Se fizermos, haverá consequência, que é o purgatório após esta vida. Também, quando falei do purgatório, disse que nós podemos ir pagando o nosso purgatório em vida, através das boas obras, qualquer obra de caridade, através das orações, através das esmolas, através das missas. Eu posso, ao assistir uma missa, pedir: Senhor, que essa missa sirva para diminuir o meu purgatório. Mesma coisa quando eu for rezar um terço, ou quando eu for dar uma esmola para um mendigo. Em especial, existem as indulgências, que são já algumas práticas de caridade ou orações listadas pela Igreja e que contam com indulgência parcial, que é o perdão de parte da dívida de purgatório, ou indulgência plenária, que é o perdão de toda a dívida de purgatório. Então, apesar da nossa realidade pecadora, eu sempre costumo dizer que na Igreja Católica vai para o purgatório quem quer. Quem é preguiçoso, não estuda a doutrina, quem é negligente com a própria alma. Bom, existe a realidade do inferno para nos desencorajar aos pecados graves, como, por exemplo, pecados de corrupção, gravíssimo, esses grandes desvios de dinheiro que a gente vê aqui no nosso país, assassinatos de todo tipo, inclusive o aborto, que é o pior deles, né? O pai e a mãe matando o próprio filho, um absurdo isso. E por aí vai. Então, para desencorajar o pecado grave, existe o inferno. Então, são duas realidades que aguardam os pecadores que não se retratarem, que não forem atrás dos meios salvíficos. No caso do pecado grave, em primeiro lugar, existe a confissão, que depende do arrependimento do pecador. Então, não importa a gravidade nem a quantidade dos pecados, importa o arrependimento, que inclui o desejo de fazer certo daqui para frente. E assim, Deus espera que nós sejamos bons. Ele não vai forçar a bondade em cima de ninguém. É uma escolha nossa. E de acordo com as nossas escolhas, nós temos esses três destinos após esta vida: o inferno, o purgatório e o céu, que também faz parte da psicologia de Deus para nos convidar à santidade. E é uma santidade cada vez maior, porque está escrito na Sagrada Escritura: na casa de meu Pai há várias moradas. Então é como se no céu tivesse kitnet, tivesse apartamento de 3 quartos, tivesse cobertura, tivesse mansão, com piscina, churrasqueira, grossíssimo modo.
Então, cada um escolhe para onde quer ir. Deus não vai forçar nada a ninguém. Agora raciocinem comigo, se Deus não existe e a alma não é imortal, tudo está permitido. Seria o caos na sociedade humana. A fonte de toda moralidade, de toda ética, é quem? É o legislador. Como é que o crime é freado na sociedade humana? Através das leis, das constituições, dos códigos penal, civil, né? Então a pessoa sabe, se cometer uma daquelas ações que estão tipificadas no Código Penal, ela vai presa. Simples assim. Então, a Bíblia é que vai nos dizer o que é certo e o que é errado. A Bíblia, eu costumo dizer e repito, é o manual de instruções do ser humano. A Bíblia vai dizer o que funciona e o que não funciona. O que leva à vida e o que leva à morte. O que leva à paz interior, o que tira a paz. E por isso nós temos que nos instruir. Então, duas coisas são necessárias na fé: crer em Deus e crer também no diabo. É muito importante a fé no diabo e no inferno. Se o inferno não existe, para que evangelizar? E hoje eu vou falar de várias heresias relacionadas ao diabo e ao inferno. E eu quero deixar aqui um dever de casa, que é assistir pelo menos um desses dois filmes, O Exorcismo de Emily Rose ou O Ritual. São filmes baseados em histórias verídicas. Inclusive, no Exorcismo de Emily Rose, você vai entender por que Deus permite uma possessão demoníaca, que é uma conta que não fecha na cabeça de muitas pessoas. Nossa, que horror! Como é que pode Deus permitir um ser humano ser possuído pelo diabo? Lá você vai entender, não vou falar. Assista. Ou então, um livro do Frei Elias Vela, O Anticristo, Quem é e Como Age. Então, hoje eu não vim aqui fazer uma teologia do terror. Mas, medo é bom, pois nos ajuda a evitar o mal, uma vez que tememos ser punidos. Então, vejam que na leitura da epístola, está escrito que Deus corrige. Deus, quando castiga, não é no sentido vindicativo. Eu vou me vingar de você que pecou, toma. Não. É sempre no sentido corretivo. Para que eu saiba, sinta as consequências do mal. Para me desencorajar a fazer o mal novamente. E é o que a gente vê, por exemplo, na própria filosofia do direito. A punição visa prevenir o mal. Hoje, infelizmente, se fala pouco do inferno. A gente vê, muitas vezes, o discurso da cura, da libertação. Ventos protestantes já sopram sobre a igreja. Tem sacerdotes que não falam nunca desses temas espinhosos. Por quê? Porque ninguém gosta de ouvir. Então, caríssimos, é um dever grave nosso denunciar o erro, o pecado, e apresentar a verdade como ela é, sem maquiagem nenhuma. Padre Antônio Vieira, que eu admiro, e que é, a meu ver também, e segundo a opinião
de muitos teólogos, o maior pregador da língua portuguesa, já dizia que o sermão bom é aquele que incomoda. Porque é aquele que vai ajudar a pessoa a se desinstalar. Porque a ferida do pecado original faz com que a gente queira ter os ouvidos afagados. Mas e a alma? Ela precisa ser cuidada. Então, dizer que o diabo e o inferno não existem é heresia. Dizer que é uma metáfora, que o diabo sou eu quando faço mal ao meu irmão, que o inferno é aqui quando nós brigamos um com o outro, é heresia. Se o inferno não existe, Deus é injusto. Quantas pessoas, jovens, até crianças, brutalmente assassinadas e malfeitores, vou citar um, Pol Pot, por exemplo, o ditador lá do Oriente, né? Hitler e tantos outros. Como explicar isso? Né? Nós sabemos que, inclusive, Deus permite que eles vivam muito, dando a oportunidade de se converterem, porque Deus quer a salvação de todos, mas infelizmente nem todos querem a salvação de Deus. Então, no final das contas, para nós na teologia, a justiça de Deus é um grande consolo. Porque no final das contas nós sabemos que não importa viver muito ou pouco, importa viver o suficiente para se salvar. A salvação está à disposição de todos. Quando a gente entende que a quem muito foi dado, muito será cobrado, então, mais tempo de vida, maior cobrança, menos tempo de vida, menor cobrança. Deus sabe o discernimento que deu a cada um, a intensidade e a quantidade das graças de conversão, e se a pessoa aproveitou ou não. Então, a justiça de Deus nos tranquiliza. Agora, ela fica ferida se nós tiramos o inferno da equação. E aí, a grande vitória do demônio foi colocar na cabeça das pessoas que ele não existe. É um dos dados que vocês vão ver no filme do Anticristo. E isso é tão triste. Eu fiz curso de exorcismo em Roma, não para ser exorcista, mas para entender melhor esse fenômeno da possessão, a fronteira entre o espiritual e o psiquiátrico. E lá ouvi, para minha tristeza, que vários bispos na Europa não têm exorcistas, porque não acreditam mais, eles que são bispos, no diabo e no inferno. É triste. Deveriam ser os primeiros a acreditar e ensinar essa verdade. E por isso eu vou morrer dizendo: se você quer caminhar de modo seguro na igreja, seja estudioso da doutrina. Porque um dia você vai assistir a missa num lugar que você não conhece, está de férias, sei lá, no Nordeste. Quanto anelzinho de tucum ali no Nordeste? Anel de tucum, saibam, é distintivo de teologia da libertação. Padre que usa anel de tucum é correligionário da teologia da libertação. Fuja, porque dessa boca só vai sair heresia. Esse pessoal não acredita no inferno e no diabo. Catecismo 1034. Jesus fala muitas vezes da geena, do fogo que não se apaga, reservado aos que recusam até o fim da vida acreditar e converter-se, e na qual podem perder-se ao mesmo tempo a alma e o corpo. Sim, o corpo, porque haverá a ressurreição da carne quando Jesus voltar para julgar os vivos e os mortos. Quem estiver no inferno vai receber o corpo que vai padecer junto com a alma eternamente no inferno. Jesus anuncia em termos muito severos que enviará os seus anjos que tirarão do seu reino todos os que praticaram iniquidade e hão de lançá-los na fornalha ardente.
Mateus 13, 41 a 42. E sobre eles pronunciará a sentença: afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Então, se o fogo é eterno, não é assim que o inferno vai acabar no fim do mundo. É outra heresia que circula no nosso meio. Quando Jesus voltar na parousia, ele vai acabar com o inferno, o purgatório se acaba e vai todo mundo para o céu. Aí vai ter gente que vai optar pelo pecado, ainda que grave, porque quando Jesus voltar, a gente sabe que a volta está próxima. Eu vou arder um pouquinho ali no inferno, mas depois está tudo certo. Não. Quem cair lá não vai sair nunca. Então, o que diz o Catecismo no número 1035? A doutrina da Igreja afirma a existência do inferno e sua eternidade. As almas dos que morrem em estado de pecado mortal descem imediatamente após a morte aos infernos, onde sofrem as penas do inferno, o fogo eterno. A principal pena do inferno consiste na separação eterna de Deus, o único em quem o homem pode ter vida e a felicidade para a qual foi criado e à qual aspira. A existência do inferno, portanto, é dogma da Igreja. Catecismo 1036. As afirmações da Sagrada Escritura e os ensinamentos da Igreja a respeito do inferno são um apelo ao sentido de responsabilidade com que o homem deve usar de sua liberdade, tendo em vista o destino eterno. Constituem, ao mesmo tempo, um apelo urgente à conversão. Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e espaçoso o caminho que levam à perdição, e muitos são os que seguem por eles. Que estreita é a porta e apertado o caminho que levam à vida, e como são poucos aqueles que os encontram. Mateus 7, 13 a 14. Aí, vou falar de outras heresias dentro dessa temática. Começando pelo calvinismo. Calvinismo é uma corrente protestante. Sobre o calvinismo estão assentadas as doutrinas de várias igrejas aí protestantes. Se eu não me engano, a presbiteriana é uma delas. Calvino viveu entre 1509 e 1564. E ele desenvolveu a doutrina da dupla predestinação. Então, o que diz essa doutrina? Alguns são predestinados por Deus à salvação, independentemente dos seus méritos. Outros são predestinados à condenação eterna, também sem relação com suas obras. E aí veio um tipo de protestantismo, o protestantismo puritano, depois, que veio colocar, inclusive, os sinais de predestinação. Quais são? Ao céu, saúde e riqueza, e ao inferno, doença e pobreza. Lascou, né? Imagina. Imagine a pessoa que se vê doente e pobre, nessa perspectiva. Ela vai para o inferno. E aí, o que sobra? Se embora, pubar, beber, cair, levantar, vamos para o pecado. Eu vou para o inferno. Vou aproveitar o cotoquinho de vida que me resta. E vejam também, quem está salvo, que são os saudáveis e ricos, também vão para o pecado, porque eles têm certeza da salvação. Nada pode tirar a salvação deles. Então, mais uma vez, essa foi uma corrente posterior a Calvino. Mas vejam o perigo. Os próprios judeus tinham essa mentalidade de que doença, prosperidade tinham a ver com pecado ou virtude. Então, o que acontece no caso da predestinação? Abrem-se as portas e janelas para o pecado. Esse é o ponto.
nessa perspectiva, vamos pecar, porque ou eu estou salvo, ou eu vou me condenar para o inferno. Então, citação direta de Calvino, nas Institutas, livro 3º, capítulo 21, parágrafo 5. Chamamos predestinação ao eterno decreto de Deus, pelo qual determinou em si mesmo o que quis que acontecesse com cada homem, pois não são todos criados em igual condição, mas uns são pré-ordenados à vida eterna e outros à eterna condenação. Caramba! Cadê a misericórdia de Deus aqui? Como é que cria uma pessoa já predestinada para o inferno? Não. É absurdo isso. E aí, o que a Igreja Católica diz? 1 Timóteo 2,4. Deus quer que todos se salvem. E a condenação só ocorre pelo livre afastamento do homem de Deus, não por decreto divino. Santo Tomás de Aquino, na Suma Teológica, Deus não predestina ninguém ao mal. A reprovação divina não implica pré-ordenação ao pecado, mas apenas o abandono da graça pelo qual se segue a condenação. E o abandono da graça é por decisão pessoal. Parágrafo 1037 do Catecismo, vamos lá. Mostra que Deus não cria ninguém para a perdição. O inferno só existe como fruto da livre rejeição do amor divino. A salvação é oferecida a todos e a Igreja intercede continuamente para que cada pessoa aceite essa graça. Então vocês estão vendo que o catecismo é eco da palavra? Acabei de ler lá a passagem de Timóteo. E o catecismo vem e explica. Para o protestante depois falar que a gente segue o catecismo, como se o catecismo fosse um livro criado pela igreja, a Bangu, assim, que a igreja achou. Né? E aí o pior é católico, ignorante, que não sabe nada da própria doutrina, mal catequizado, preguiçoso, que dá pelota a isso e vira protestante daqui para ali. Sem saber dos prejuízos nos quais vai incorrer. Exemplo, quem não come da minha carne e não bebe do meu sangue não tem a vida em si. Que tal? É um prejuízo grande? Parágrafo 634 do Catecismo. Mostra a prova máxima dessa universalidade. Cristo desceu à mansão dos mortos para anunciar a redenção até mesmo àqueles que tinham morrido antes de sua vinda. Isso confirma que ninguém está excluído da oferta da salvação, nem vivos nem mortos. Vamos lá? Até Jesus morrer na cruz, o céu estava fechado, mas nós tínhamos os santos profetas do Velho Testamento. Abraão, Davi, Moisés. E aí? Estavam no inferno? Não. Estavam esperando essa redenção de Cristo. Por isso que no credo nós dizemos que ele desceu à mansão dos mortos para resgatar os justos, levá-los para o céu. Os ruins iriam para o inferno. Porque na morte de Jesus a gente já tem a opção da salvação. O céu, que é eterno também. Então, olha que consolo na nossa fé. Para se ter semelhante destino, é preciso haver uma aversão voluntária a Deus, que é o pecado mortal, e persistir nela até o fim. Na liturgia eucarística e nas orações cotidianas dos fiéis, a Igreja implora a misericórdia de Deus, que não quer que ninguém pereça, mas que todos se convertam, 2 Pedro 3,9. Vamos ver o que diz um trecho da oração eucarística primeira. Então vamos lá, aqui agora a gente tem um missal. Vocês vão ver no missal, prestem muita atenção sempre nas orações, porque às vezes a gente voa, né? Quando o padre está lá, livrai de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Então, como é uma coisa corriqueira, né? As próprias orações, a oração eucarística primeira, segunda, terceira, de tanta gente ouvir, às vezes a gente se desliga. Prestem atenção, por quê? Porque ali nós vamos ter pura teologia. Elas foram elaboradas a partir da Sagrada Escritura, a partir da tradição de oração da própria igreja, desde os seus primórdios. E olha que bonito que diz a oração primeira: aceitai benignamente, Senhor, a oblação que nós, vossos servos, com toda a vossa família vos apresentamos. Dai a paz aos nossos dias, livrai-nos da condenação eterna e contai-nos entre os vossos eleitos.
Então a igreja está constantemente rezando, na própria liturgia da Semana Santa, na Sexta-feira Santa, se pede por toda a categoria de pessoas. Aí Deus vem e institui a devoção à Divina Misericórdia, na novena da Misericórdia Divina, tem toda a categoria de pecadores ali, pedindo o quê? A misericórdia. Então a igreja é a grande intercessora no mundo, pela salvação da humanidade. Agora eu pergunto, você é intercessor? Porque tem tanta gente que reza sim, mas reza só por si e pelos seus. O Papa recentemente convocou o povo de Deus todo ao jejum e à oração, no dia 22. Eu pergunto, olhando ali para a câmera da verdade, você rezou? Você jejuou? Porque vai ter gente que vai ouvir um apelo desse e balançar os ombros. Isso não é ser católico. Porque ser católico é participar da igreja universal. Fazer o que a igreja toda faz. Querer o que a igreja toda quer. Se unir, sermos um. E não 1 em 1 milhão. E não essas pessoas egoístas que entram na igreja para se servir da igreja e vão embora e não estão nem aí para ela. Não colaboram com nada, não são dizimistas, não trabalham na pastoral, são alienadas. Aqui eu vou morrer repetindo, nós servimos a Deus na igreja. Nós devemos ser igreja e não estar na igreja. Outra heresia. Quando a gente morre, acabou o show. A TV foi desligada. Né? A TV fica aquela tela preta. Então, não existe Deus. Então, o ateísmo é assim, o agnosticismo, várias heresias, e também o budismo. O budismo não é teísta, não há um Deus criador pessoal e transcendente. O Buda não negou ou afirmou Deus, mas considerou essa questão irrelevante para a libertação do sofrimento. E aí, como é a coisa no budismo? Existem estados de existência, chamados reinos, inclusive reinos de prazer e de sofrimento, mas nenhum é eterno. São apenas fases do ciclo de renascimento. E o destino após a morte? O grande objetivo no budismo é chegar ao nirvana. Significa o quê? A extinção do ciclo de renascimentos e o fim do sofrimento. Porque o budismo é reencarnacionista. Então, o nirvana não é descrito como céu, mas como um estado além de toda a dualidade. Então, é aquele estado de paz, onde eu não sofro mais. O nascimento no budismo é visto como entrada em um novo ciclo de sofrimento, chamado dukkha. A morte, quando acompanhada de desapego, pode ser caminho para a libertação. Por isso, em algumas tradições, a maior serenidade e até uma certa celebração da morte. Então vejam que interessante aqui. Se os budistas que não creem na vida eterna celebram a morte, não todos, como é que nós vamos ter na morte algo horroroso? Se a gente acredita num céu que é eterno, que é muito melhor do que essa vida aqui. Como assim? Desespero na hora da morte? Não cabe na vida do cristão. Medo de morrer? O medo de morrer cabe se você se perceber a caminho do inferno e não a caminho do céu. Mas ao invés de viver no medo, se converta, se confesse, comece a viver uma vida reta. Saia da vida torta. Pronto, acabou. Não tem que ter medo de morrer mais. Então, vejam que esse é um outro problema. Essas doutrinas que dizem que não tem céu, não tem inferno. E aí nós vamos ver outra, que é o Espiritismo, de Allan Kardec.
A única codificação do Espiritismo é kardecista. E aí, o que diz o Espiritismo? Não existe inferno eterno. Há estados de sofrimento espiritual, trevas, abismos, zonas de dor, mas sempre temporários. A duração da pena, transitória. O espírito sofre até se arrepender e desejar o bem. Ele pode sair desse estado. Causa da pena, para nós é a rejeição da graça de Deus. A opção pelo pecado. Lá é uma consequência natural dos próprios erros, vícios e más ações. O sofrimento educa e leva ao progresso. Possibilidade de arrependimento após a morte, para nós não existe. Eu selo o meu destino final de acordo com minha última escolha. Lá no Espiritismo, sim, o espírito pode arrepender-se no além e buscar melhorar, reencarnando para reparar seus erros. Então, caríssimos, vejam agora a grande diferença no que diz respeito ao destino final da alma. Então, para nós, céu e inferno são definitivos. No Espiritismo, todos os espíritos alcançarão cedo ou tarde a perfeição e a felicidade. Não há perda definitiva. Então, a justiça divina no catolicismo inclui misericórdia. Deus respeita a liberdade humana, inclusive a de rejeitá-lo para sempre. Então, misericórdia e justiça. E no Espiritismo, a justiça divina é corretiva e pedagógica, nunca punitiva, eterna. O sofrimento serve apenas para educar e regenerar. Então, a pessoa que opta por viver no pecado, normalmente vai para essas doutrinas. Ou o budismo, porque não tem céu, não tem inferno. Eu posso chegar ao nirvana, qualquer um pode. Tem todo um trabalho, né? Ali de negação dos desejos. Mas, no fundo, eu não tenho esse medo do inferno. Acabei de explicar o Espiritismo. E no protestantismo, a coisa ainda é pior. Tem a chancela de Jesus. Você pode ser o pecador que for, aceite Jesus como seu Senhor e seu Salvador, publicamente, numa cerimônia, e na hora da morte, Ele vai lhe defender. Pode ser o pecador que for, ter optado pelo pecado que for, eu aceitei Jesus, Ele é meu advogado, Ele já pagou a conta, e eu não tenho que me preocupar com o inferno. No final das contas é assim. Ou seja, salvação garantida. Aqui, no catolicismo, ninguém tem a salvação garantida. Nós sabemos que a graça de Deus está à nossa disposição, se a gente procurar Deus, se a gente fizer o bem, se a gente rezar. Tem todo um caminho. Sem mim nada podeis, sem a graça de Deus nada, mas sem a minha cooperação também eu não chego lá. Então, eu me baseei, para falar do Espiritismo, no Livro dos Espíritos, questões 100, 115. E aí vem outro problema também, conhecido no catecismo como presunção e desespero da salvação. Ainda relacionado a essa temática do inferno. Então, o que é a presunção? Quando alguém confia indevidamente na própria salvação, seja ignorando a graça de Deus ou acreditando que seus méritos pessoais garantem o céu sem esforço. Então, eu me acho, eu não vou para o inferno, porque eu sou muito bom. Está tudo certo. E o oposto é o desespero, quando alguém acredita que não pode se salvar, negando a misericórdia de Deus e a eficácia da graça. E cuidado, porque aqui tem pessoas que são freguesas de determinados pecados, contra os quais lutam, mas estão com dificuldade de sair, em especial pecados contra a castidade, não sendo os únicos, mas enfim.
E também, exemplo, mulheres que fizeram aborto lá atrás, 2, 3, e aí se convertem de repente, nunca se perdoam dos abortos que fizeram. Então Deus, quando perdoa no confessionário, Ele perdoa para sempre. A gente não tem o direito, e é pecado, duvidar da misericórdia divina. O Salmo diz o quê? Um coração contrito e humilhado, Senhor, Tu não o desprezas. Então, para nós há muito consolo, porque a gente sabe que basta o arrependimento, que inclui o desejo de não mais pecar, para a gente estar plenamente perdoado. Não importa a quantidade, nem a qualidade dos pecados. Deus não nega o perdão ao pecador arrependido. Então, como assim desespero da salvação? Quem se colocar a caminho da virtude, quem estiver disposto a pagar o preço, vai chegar lá. Agora, quem não está afim? Porque lá no fundo, às vezes eu falo, eu sou fraco, eu não dou conta, porque lá no fundo eu quero continuar no pecado. Então é muito fácil eu me desculpar dessa maneira. E isso é uma grande tentação do demônio, é ele que está botando na sua cabeça, você é fraco, você não dá conta. Isso é demais para você, você nunca vai conseguir. Essa doutrina é dura. Deus é muito exigente, o céu não é para você. Reze, peça a São Miguel, a Nossa Senhora, para tirar o demônio de perto de você, tirar essas ideias da sua cabeça. Porque o que a Sagrada Escritura diz? Tudo posso naquele que me fortalece. Se Deus é por mim, quem será contra? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então é o demônio, o pai do desânimo, ele é que faz a gente desistir aqui. Então, tanto o desespero quanto a presunção da salvação são pecados contra a virtude da esperança. E aí, eu quero ler para vocês aqui a visão do inferno das crianças de Fátima, extraída do livro O Inferno Existe, Provas e Exemplos, do padre André Beltrame, salesiano. Nós sabemos que Nossa Senhora, em 1917, apareceu a 3 crianças na cidade portuguesa de Fátima. E em uma dessas aparições, Nossa Senhora mostrou o céu, o inferno e o purgatório. E aí, vejam a descrição do inferno pelas crianças. Nossa Senhora mostrou-nos um grande mar de fogo que parecia estar debaixo da terra. Mergulhados neste fogo, vimos os demônios e as almas, como se fossem brasas transparentes e negras ou bronzeadas, com forma humana, que flutuavam no incêndio levadas pelas chamas que delas mesmas saíam, juntamente com nuvens de fumaça caindo para todos os lados, semelhante ao cair das fagulhas nos grandes incêndios, sem peso nem equilíbrio, entre gritos e gemidos de dor e desespero, que horrorizava e fazia estremecer de pavor. Os demônios distinguiam-se por suas formas horríveis e asquerosas, de animais espantosos e desconhecidos, mas transparentes e negros. Em seguida, levantamos os olhos para Nossa Senhora, que nos disse com bondade e tristeza: vistes o inferno para onde vão as almas dos pobres pecadores. Para as salvar, Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. Se fizerem o que eu vos disser, salvar-se-ão muitas almas e terão paz. E aí, vejam que hoje a gente vê pais que não querem falar do inferno para os filhos, porque, não, o menino vai ficar impressionado, né? Vejam que Nossa Senhora não falou do inferno para as crianças, ela mostrou. Agora, por favor, gente, a gente tem que ter uma pedagogia, né? Tem que ter uma psicologia. Na internet tem quem ensine a falar, de uma maneira que a criança possa entender. Porque a gente, por outro lado, tem que ter cuidado e prudência. Porque a gente vê pessoas com a fé problematizada por causa do modo como os pais falavam de Deus e do diabo na infância.
Então vou comentar aqui alguns erros comuns. Olha, menino danado, você está vendo essa chuva? São as lágrimas de Nossa Senhora, de tristeza com você, porque você só dá desgosto ao papai e à mamãe. Olha isso. Como é que vai ficar a autoestima de uma criança dessa? Toda chuva é Nossa Senhora que chora porque ela não presta. Olha isso. Vai ter horror a Nossa Senhora uma criança dessa. Então, às vezes, o pai e a mãe até está com boa intenção de corrigir o menino, agora está criando um monstro na cabecinha dele. Olha, criança tem raciocínio concreto, moçada. A criança não consegue fazer ilações, né, como nós, ela não entende metáforas. Então, se você fala que o vovô morreu e virou uma estrelinha, tá? A criança vai chegar e vai falar assim: papai, vamos pegar um foguete para ir visitar o vovô na estrelinha dele? Se ele virou estrelinha, eu quero ver o vovô, estou com saudade dele, vamos pegar um foguete e vamos para lá. É assim que raciocina uma criança. Então, tem gente que fala assim: olha, menino danado, o diabo vai lamber teu pé à noite, se você não me obedecer. Aí, o que vai acontecer? O menino, que é um ser humaninho, né, como nós, desobedeceu o pai, agora ele não está conseguindo dormir porque ele está com medo do diabo lamber o pé dele, porque ele desobedeceu o pai. Então, por favor, você quer ir para o inferno desobedecendo seu pai e sua mãe? Olha isso, não é assim. Então a gente tem que saber como falar. Existe um lugar ruim para onde vão as pessoas más. Então, para a gente não ir para lá, a gente tem que fazer o bem. E aí exorta a criança ao bem. Tem gente que não fala de Jesus crucificado. Eu acho uma violência, uma via sacra para uma criança. Não é. De maneira nenhuma. A gente vai mostrar o amor de Deus que deu a vida dele por nós. A gravidade do pecado gerou o quê? A morte de Jesus. E assim a criança vai entender que ela não deve pecar. Acabou. Agora, hoje as crianças são colocadas numa redoma, criadas numa bolha, completamente alienadas. Uma criança não pode ouvir nada feio e ruim. Pelo amor de Deus. A criança tem que ser criada na realidade. A criança tem que ser frustrada. Porque hoje tem pai que não quer que a criança se frustre de jeito nenhum, e daqui a pouco vai ser o adolescente problematizado lá na frente. Porque não ouvia não, a vontade da criança é soberana hoje em dia. E a vida tem altos e baixos, perdas e ganhos. Frustração faz parte, é um dos sentimentos humanos. E até na perspectiva da psicologia, eu devo trabalhar a frustração para uma coisa boa. Estou aqui frustrado porque tirei medalha de prata. Não vou focar na medalha de prata, eu vou focar na possibilidade do ouro, porque se eu estou frustrado, significa o quê? Que eu poderia ser medalha de ouro. Então é só trabalhar o lado positivo. Está com alguma dificuldade? Vem aqui, marca um horário com a gente, vamos conversar. Agora, não vamos privar as crianças da verdade. Porque se o próprio Deus mostrou, na pessoa de Nossa Senhora, o inferno, e aí vejam bem, a forte impressão de Jacinta a respeito da visão do inferno. A visão do inferno horrorizou Jacinta, a tal ponto que todas as penitências e mortificações lhe pareciam nada para conseguir livrar de lá algumas almas. Muitas pessoas perguntavam a Lúcia como é que Jacinta, tão criança, se deixou possuir tal espírito de mortificação e penitência. E a esse respeito a irmã explicou: parece-me que foi primeiro por uma graça especial de Deus, por meio do coração imaculado de Maria, e segundo, olhando para o inferno e a desgraça das almas que aí caem. Então ela ficou bem penitente. E isso é o quê? Um coraçãozinho compassivo. Com frequência, se sentava no chão ou em alguma pedra e pensativa começava a dizer: o inferno, que pena tenho das almas que vão para o inferno, e as pessoas lá vivas a arder como lenha no fogo.
E meio trêmula, ajoelhava de mãos postas a rezar a oração que Nossa Senhora nos tinha ensinado. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as alminhas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Então isso gerou um coração compassivo, piedoso. Ela fazia penitência pelos que não fazem. E olha, a Bíblia fala que Deus ouve a oração dos justos. Deus ouve a oração do pobre, do doente, dos mais desvalidos. Então, com certeza, muitos se salvaram por causa dessas penitências de Jacinta. Eu não sei se ela ou Francisco usavam uma corda áspera ao redor da cintura para mortificar o corpo, oferecer esse incômodo como penitência pela salvação dos pecadores. E aí, para terminar, eu quero falar para vocês da visão do inferno de Santa Faustina Kowalska, uma freira polonesa que viveu entre 1905 e 1935, canonizada por São João Paulo II, na festa da Divina Misericórdia, no jubileu do ano 2000. O que ela diz? Hoje, conduzida por um anjo, fui levada às profundezas do inferno, um lugar de grande castigo. E como é grande a sua extensão. Tipos de tormentos que vi. E aí eu vou comentar cada um desses tormentos à luz da Bíblia. O primeiro tormento que constitui o inferno é a perda de Deus. O que diz Mateus 25, 41? Então dirá também aos da esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Então essa separação de Deus, apartai-vos de mim. 2 Tessalonicenses 1:9. Estes sofrerão pena de perdição eterna, afastados da face do Senhor e da glória do seu poder. Segundo, o contínuo remorso da consciência. A consciência que acusa, que dói, aquela culpa massacrante. Marcos 9:48 diz: o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Esse verme do remorso da consciência. Terceiro, esse destino já não mudará nunca. Mateus 25:46. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Então, o céu é eterno e o inferno também. Quarto tormento é o fogo que atravessa a alma, mas não a destrói. É um tormento terrível. É um fogo puramente espiritual, aceso pela ira de Deus. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Mateus 25:41. E aí, nós temos, eu já vou explicar, uma metáfora. Quinto, é a contínua escuridão, o terrível cheiro sufocante. Embora haja escuridão, os demônios e as almas condenadas se veem mutuamente e veem todo o mal dos outros e o seu. Olha isso. Mateus 22:13 e 25:30. Lancem-no para fora, nas trevas, olha a escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes, o que nós ouvimos no Evangelho de hoje. Sexto, a contínua companhia do demônio. Mateus 25:41. Então dirá também aos da esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então o diabo vai estar lá eternamente. E o sétimo, o tormento terrível, o ódio a Deus, maldições e blasfêmia. É um desespero constante. Mateus 22:13 e 8:12. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então aqui a gente tem uma linguagem metafórica, essa do fogo, do choro, do ranger dos dentes. A Bíblia frequentemente usa imagens humanas e materiais para expressar realidades espirituais que vão além da nossa experiência. O fogo, o choro,
trevas, do inferno, são símbolos da dor espiritual, do desespero e da separação definitiva de Deus. É para a gente ter um termo de comparação, para a gente saber, porque do outro lado as realidades são todas espirituais, e nós somos de carne e osso. Toda a nossa experiência cognitiva passa necessariamente pelos 5 sentidos. Então Deus tem que usar uma linguagem adaptada ao que nós conseguimos entender. Então, às vezes, somos ridicularizados na nossa fé pelos ateus, pelos pagãos, pelos inimigos da igreja, por causa disso. Ah, pelo amor de Deus, você quer que eu acredite que o diabo é meio bode, meio homem, que tem tridente? Por favor, padre. Não, não é assim. Essa figura grotesca mostra a feiura espiritual do diabo, a feiura da opção eterna dele. Esse é o ponto. Tá? São tormentos, esses do desespero, ranger de dentes, isso tudo aí, que todos os condenados sofrem juntos, mas não é o fim. Olha aí, existem tormentos especiais para as almas, que são os tormentos dos sentidos. Cada alma é atormentada com o que pecou, de maneira horrível e indescritível. Existem terríveis prisões subterrâneas, abismos de castigo, onde um tormento se distingue do outro. Eu teria morrido vendo esses terríveis tormentos se não me sustentasse a onipotência de Deus. Então, o pecador tem que saber que será atormentado com o sentido com que pecou. Foi os olhos, haverá tormento para os olhos. Foi a língua, haverá tormento para a língua. Foram os braços, as pernas, as mãos, o quê? Foi o ventre? Estou escrevendo, continua ela, por ordem de Deus, para que nenhuma alma se excuse, dizendo que não há inferno, ou que ninguém esteve lá e não sabe como é. Eu, irmã Faustina, por ordem de Deus, estive nos abismos para falar às almas e testemunhar que o inferno existe. Sobre isso não posso falar agora. Tenho ordem de Deus para deixar isso por escrito. Os demônios tinham grande ódio contra mim, mas por ordem de Deus tinham que me obedecer. O que eu escrevi dá apenas uma pálida imagem das coisas que vi. Percebi, no entanto, uma coisa. O maior número das almas que lá estão é justamente daqueles que não acreditavam que o inferno existisse. Quando voltei a mim, não podia me refazer do terror de ver como as almas sofrem terrivelmente ali, e por isso rezo com mais fervor ainda pela conversão dos pecadores. Incessantemente peço a misericórdia de Deus para eles. Vejam, tanto é assim que, em Fátima, Nossa Senhora pede aquela jaculatória entre as dezenas do terço. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. E continua então Santa Faustina: ó meu Jesus, prefiro agonizar até o fim do mundo nos maiores suplícios a ter que vos ofender com o menor pecado que seja. Então, meus irmãos, nós louvemos e agradeçamos a Deus porque temos todos os remédios para o pecado aqui na Santa Madre Igreja. Nós temos, antes de mais nada, os sacramentos. A Igreja nos convida à oração, nos convida à caridade. Nós temos as leituras espirituais que nos exortam, que mostram que outros já passaram por esses caminhos, os santos. Então a santidade é possível, se a gente quiser. Então cada um de nós vai colher aquilo que plantar. Então Deus quer a nossa salvação, que nós possamos corresponder à graça do Senhor. E ao longo dos anos, Deus tem mandado São Miguel, tem mandado sobretudo Nossa Senhora, a grande apóstola, para nos pedir o quê? O que é que Nossa Senhora pede nas suas aparições? Oração e penitência. Então, é um santo binômio que deve fazer parte da nossa espiritualidade. Penitência, às vezes, passa longe da vida das pessoas. Mas lembrem-se o que a Sagrada Escritura diz. Existe uma casta de demônios que só vai embora com oração e penitência. E eu pergunto, as pessoas que estão perdidas na sua família, que negam a Deus, que estão no pecado, que vivem uma vida dissoluta, você reza por elas? Você faz penitência por elas? Tá?
Então, não desistamos dessas pessoas. Tem gente que fala, eu sempre convido para a missa, ele nunca vem, ela nunca vem. Dá um tempinho, daqui a pouco convida de novo. Uma hora dessa, quem sabe. Mas, sobretudo, pedindo que Deus toque essa alma endurecida para querer ir à missa, né? Para que alguma coisa aconteça, que seja uma mensagem do WhatsApp que chegue e toque essa alma. Então, a gente não deve desistir. É obra de misericórdia rezar pelos vivos e pelos mortos. E assim, nós vamos ter um prêmio melhor no céu. Sejamos, então, grandes apóstolos, porque se Deus não puder contar conosco, Ele vai contar com quem? E essas almas todas caindo no inferno. Se Jacinta, aquela criança, começou a fazer penitências duras, então nós que somos adultos, o que podemos fazer? Cada alma que se salva por nosso intermédio, através da nossa colaboração, cobre uma multidão de pecados, diz a Bíblia. Então, às vezes a gente quer só ser apóstolo, né? Às vezes até por uma vaidade, eu ver os frutos do meu trabalho apostólico, a conversão das pessoas, não é? Então, sejamos apóstolos também, mas não nos esqueçamos do poder da oração. Às vezes uma oração vai ter um poder muito maior do que tudo que eu possa falar para uma pessoa. Confiemos sempre no poder de Deus, na sua justiça, na sua bondade, na sua misericórdia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.